Você já parou pra pensar de verdade por que o avião voa? Não é só aquele papo de sustentação, beleza, e acabou. Mas o que realmente faz o avião vencer a gravidade e atravessar o oceano com 300 pessoas e toneladas de bagagem? Agora segura essa, até hoje não existe uma explicação única e definitiva do porquê o avião consegue a sustentação, nem entre os físicos, nem entre os engenheiros. E não é teoria da conspiração, tá? É ciência real oficial. A Scientific American, que é uma revista muito importante lá dos Estados Unidos e do mundo, publicou uma matéria inteira mostrando que até nos melhores laboratórios do mundo existe debate sobre o que exatamente mantém um avião no ar. E hoje eu vou te contar tudo, as teorias, os testes, os desafios entre especialistas e por que essa questão ainda gera discussão mais de 100 anos depois dos primeiros aviões terem sido inventados. Vem comigo porque o caos aerodinâmico é real. Muito prazer, eu sou a Manu, eu sou engenheira aeroespacial e esse daqui é o Quebrando Inércia! Aqui você aprende tudo sobre ciência, engenharia, tecnologia, aviões, foguetes e todas essas coisas legais, tá? Legais desse mundo de exatas e engenharia. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, etc. Porque agora, gente, vai ser enxurrada de vídeo com conteúdo bom. Então se prepara. Primeiro, porque de fato é interessante, importa a gente saber de onde acontece essa sustentação. Gente, os aviões, eles voam perfeitamente. Então, por que a gente precisa entender essa teoria de fato? Simplesmente porque a ciência não é só você saber fazer funcionar, é entender os porquês até o último detalhe. Quando entendemos a fundo, conseguimos otimizar, inovar, enxergar o que mais ninguém está vendo. No caso da sustentação, as ferramentas que usamos, como o CFD, que é Computational Fluid Dynamics, que é uma simulação computacional de fluidos, e as equações de Navier-Stokes, que o CFD usa como base, ajudam a projetar, mas não explicam de um jeito claro e intuitivo o que acontece com o ar ao redor da asa. A gente consegue mapear matematicamente tudo que está acontecendo, mas assim, uma explicação teórica mesmo, a gente não tem. E eu vou explicar melhor para vocês nos próximos minutos do vídeo. Existem duas formas principais de tentar responder por que os aviões voam. A primeira delas é a matemática avançada, que são as equações de Navier-Stokes e as simulações de CFD, que são derivadas da equação de Navier-Stokes. Essas equações, né, elas mostram precisão absurda, mas isso não se traduz numa linguagem simples. E a segunda forma é a explicação conceitual, que é aí que tá a grande brecha. Por quê? São aquelas histórias, né, de que o ar passando ali pela asa de um jeito mais visual, cria sustentação, etc. Só que nelas a gente encontra divergências, porque quando a gente tenta, né, explicar o que é matematicamente verdadeiro, nem sempre soa coerente explicando em palavras. E eu vou explicar melhor para vocês quais são as abordagens que a gente tem hoje para explicar de forma conceitual essa sustentação e por que elas não são aceitas. E a primeira explicação conceitual que a gente tem é aquela que todo mundo já ouviu falar, com certeza você já escutou, e é uma que eu gosto de explicar porque ela é muito prática e é fácil de entender, que é a equação de Bernoulli, que vem lá de 1738. E ela diz que quanto mais rápido um fluido se move, menor é a pressão dele e vice-versa. Aí vem a lógica, né? O ar, né, no aerofólio, na asa do avião, a gente tem um formato, um perfil específico que é o aerofólio, e ele acaba passando mais rápido nessa parte de cima da asa, porque ela é curvada, então o ar é acelerado ali na parte de cima, e a pressão diminui. E embaixo, como a gente não tem essa curva, né, o ar acaba tendo uma velocidade menor e a pressão maior. E essa diferença de pressão gera uma força chamada sustentação. Só que, quais que são os furos aí, né? A ideia de que o ar se separa na frente da asa e se encontra lá atrás, né, é um mito. O ar de cima acaba chegando primeiro, tá? Além disso, Bernoulli, ele só descreve que o ar acelera na parte de cima, mas não explica mais ou menos por que isso acontece, por que a gente consegue ter essa aceleração ali na parte de cima, né? E também não justifica como os aviões conseguem voar de cabeça para baixo ou asas simétricas. Asas simétricas são aquelas que são curvadas na parte de cima e embaixo, eles têm mesmo formato em cima e embaixo. E elas conseguem gerar sustentação apenas com o ângulo de ataque. Então, assim, Bernoulli tem esses furos que não explica. Ela é uma equação muito útil para esses
entender, né, a sustentação, mas ela ainda não é completa. A segunda explicação conceitual é através da terceira lei de Newton, que para toda ação a gente tem uma reação de mesmo módulo e sentido oposto. Não tem quando a gente coloca a mão ali para fora, né, do carro em movimento, no ar, e inclina um pouquinho a mão, o ar acaba sendo desviado para baixo e a gente sente ali uma pressão na mão para ela subir. Nessa lógica, né, de Newton, o avião ele voa porque a asa acaba, esse formato de aerofólio da asa empurra o ar para baixo. E o ar, né, a reação acaba sendo esse empurrão para cima. Isso explica essas asas simétricas, né, porque a gente consegue explicar o ângulo de ataque e esse empurrão ali, e também o voo invertido. Mas qual que é o problema? Não explica porque a pressão de cima da asa é menor. Ou seja, Newton ele acaba não fechando, né? Essa explicação acaba não fechando sozinha. Falta coisa. Tá, mas o que a gente usa hoje na prática para entender a sustentação, tá? Hoje, os engenheiros usam a aplicação matemática, ou seja, as poderosas equações de Navier-Stokes, as tão temidas equações de Navier-Stokes. Sério, gente, elas são sinistras e o terror de muitos estudantes de engenharia. E, basicamente, elas são usadas para simular tudo, né? O fluido real, escoamento, turbulência, compressibilidade, dependendo ali das condições que você tem. E dá para ver exatamente onde o fluido acelera, onde a pressão cai, onde que forma vórtices. Tudo isso depende ali da modelagem matemática que você vai usar e o tipo de solução de equação de Navier-Stokes. Mas, talvez eu tenha falado isso muito rápido, mas ajuda muito ali, a gente consegue resolver os problemas de aerodinâmica que a gente precisa com essas aplicações matemáticas. Mas, mesmo com tudo isso, não temos uma explicação simples, tipo, por que isso acontece? Por que a pressão é diferente? Por que acelera mais na parte de cima? A gente entende o comportamento, mas ainda falta amarrar uma explicação assim lógica e única, bonitinha, sabe? Mas aí, um querido chamado Doug MacLean, engenheiro da Boeing, tá? Ele tentou fechar esse quebra-cabeça no livro Understanding Aerodynamics. Nesse livro, ele defende que a sustentação vem da interação entre 4 elementos simultâneos. A gente tem o primeiro elemento, que seria a asa desvia o ar para baixo. O segundo elemento é que o ar acelera sobre a superfície superior. O terceiro é que a pressão cai na parte de cima da asa. E o quarto é que a pressão aumenta embaixo. Tudo isso é como se aconteceria ao mesmo tempo, tá? Num ciclo que só existe porque o avião está em movimento. Então, seria um ciclo interdependente. Então, cada passo desse depende um do outro e é um ciclo ali com o avião em movimento. O MacLean chamou isso de reciprocidade dinâmica e seria uma interação constante, né, que eu acabei de falar, entre o ar e a asa, onde um influencia o outro de maneira contínua. Apesar dessa explicação do MacLean, a gente ainda tem questões em aberto. Uma delas é por que o ar não simplesmente ignora essa curvatura da asa e segue reto. Um querido chamado Mark Drella, do MIT, diz que se isso acontecesse, criaria um vácuo puxando o ar de volta. Mas aí vem um outro querido chamado Holger Babinski, de Cambridge. Eu não sei pronunciar esse nome, é difícil. Mas enfim, ele questiona se fosse isso, né, o ar nunca se desprenderia da asa. Então, a gente sabe que ele se desprende em certos ângulos. Ou seja, tem um descolamento ali do ar e forma vários vórtices. Tem essa questão ali na aerodinâmica. Ou seja, até os especialistas ainda não chegaram a um consenso. A sustentação segue misteriosa, complexa e parcialmente explicada. Conclusão. O avião está voando? Sim. Mas por quê? Qual que é a explicação conceitual exatamente do porquê que ele voa? É daquelas perguntas da ciência que responde com depende da abordagem, tá? Então, tipo assim, você vai perguntar para o engenheiro, ele sempre vai falar, depende. Tem modelos, simulações, interpretações que funcionam, tá? Mas ela não é uma explicação única, conceitual, definitiva ali, que todo mundo consegue entender e explique todos os fenômenos que a gente tem quando envolve uma sustentação na asa de um avião. E sabe o que é mais incrível? Isso significa que o céu ainda aguarda respostas e que estamos ainda para decifrar cada resposta uma por uma. Então ainda tem muito espaço para pesquisa, né? A gente ainda precisa de mais engenheiros para entender isso. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre aviação, engenharia, ciência, etc., comenta aqui, tá? E não se inscreve no canal, ativar o sininho, etc. Porque, cara, agora, gente, eu vou postar tanta coisa. Tô super animada. E eu tô adorando aqui
conversar mais com vocês no YouTube sobre esses aspectos aí da engenharia de aviões. Então, não se esquece, viu? Beijo!